Estamos ao vivo. Muito bom estar aqui nessa tarde. Eu e a Bianca, minha irmã gêmea, que não está tão pertinho de mim assim. Te amo. Seja muito bem-vinda para mais uma live Despertando com as Bias. E hoje a gente vai dar continuidade, né, à live da semana passada, que a gente começou a falar a respeito das 7 leis do sucesso, as 7 leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra. E hoje a gente vai falar um pouquinho, inclusive, a Bianca preparou aí algum cardápio, né? Um cardápio da semana de dicas para poder a gente fazer um monte de coisas legais relacionadas a praticar as 7 leis espirituais de sucesso. Então, boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai, na verdade, é uma continuação da live, tirar os óculos aqui um pouquinho, é uma continuação da live da semana passada, mas a gente vai falar um pouco dessa questão, vamos dar uma recapitulada, né, e vamos falar aí da questão de como a gente pode utilizar essas leis no nosso dia a dia, porque é muito importante. Não é só saber a teoria, e sim praticar, colocar em prática aquilo na sua vida. Às vezes a gente estuda tanto, a gente sabe tantas coisas, mas colocar em prática na nossa vida é o mais importante para que realmente você perceba o quão você pode se amar, o quão você pode estar disposto a servir o mundo, né, de uma forma que você também seja feliz. Então, o propósito é justamente isso, que você seja feliz fazendo aquilo que você nasceu para ser, mas, principalmente, que isso venha também numa forma de ajudar o próximo de alguma maneira, ajudar o mundo, né? Então, o que você poderia fazer hoje que te daria essa chance de fazer o que você gosta e também ajudar a comunidade, o planeta, o Brasil de alguma forma? Então, acho que essa é a grande questão, né? Verdade. Chegando, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Já botei aqui o pessoal que deu boa tarde a todo mundo. Tem mais gente dando boa tarde aqui. Ana Maria está dando boa tarde, pessoal que está chegando aí. Obrigado pela participação. E completando o que a Bianca está falando, complemento, né? Eu acho que é sempre uma troca, né? A gente está aqui numa troca e é muito bom estar nessa troca aqui todas as segundas-feiras. Eu tenho percebido que uma das grandes dificuldades das pessoas é manter, né? É manter o estado de humor, é manter a capacidade de autocuidado, principalmente nesse tempo de isolamento social, porque no meio do caminho parece que as pessoas começam muito motivadas, aí vão perdendo o ânimo, vão perdendo o foco, e daqui a pouco elas se abandonam no meio do percurso. Então, infelizmente ou felizmente, o dia nasce todos os dias, todo dia tem 24 horas, todo dia você dorme, todo dia você acorda. Abriu o olhinho, percebeu que está respirando, já dá bom dia para você mesmo e já começa a colocar uma rotina para você. E essa rotina, porque a palavra rotina tem um aspecto meio negativo, né? Mas se a gente pensar em uma rotina positiva, em algo que te dê prazer, e você tirar um tempo todos os dias para você fazer alguma coisa por você, para o seu autocuidado, para você ficar bem com você mesmo, isso ajuda, alimenta seu ser para que você continue nesse percurso, nessa caminhada. Eu acho isso muito importante, a gente conseguir manter isso. Eu tenho minha prática, né? Sempre falo disso, eu acho que a prática é essencial, e eu não ligo o meu celular antes de eu terminar a minha prática. E às vezes as pessoas querem falar comigo num determinado horário, mas já sabem que naquele momento é o momento em que eu estou fazendo a minha atividade física, em que eu estou fazendo a minha meditação, em que eu estou fazendo uma leitura, alguma coisa que eu começo o dia sempre me priorizando e cuidando de mim. Eu acho que isso é realmente importante, a gente cuidar da gente, porque no momento em que a gente vai se cuidando um pouco todos os dias, a gente vai criando o hábito, isso também é muito importante, o poder do hábito, de você criar um hábito. Você vai criando o hábito desse autocuidado, o hábito de prestar atenção em você, e aí você vai se lapidando com muito mais facilidade, né, Bianca? Com certeza. E aí eu acho que uma coisa legal das 7 leis do sucesso, né, do Deepak Chopra, é a gente ter essa possibilidade de buscar essas práticas no nosso dia a dia. Então, a gente falou na semana passada, né, de uma, você pode botar aí, Beatriz, para poder a gente já começar a revisitar as 4 leis que nós falamos na semana passada, e uma delas tem o desafio do não julgamento, da gente não julgar. E é um desafio um tanto quanto precioso, porque parece que o tempo inteiro, se você se vigiar
e pegar, prestar atenção nos seus pensamentos, vira e mexe, você vai se pegar ou reclamando de alguma coisa, ou falando de fulaninho, ou pensando, poxa, fulaninho, né? E aí, se isso não acontecesse, se você pudesse trocar esse pensamento, quando vier esse pensamento na sua cabeça, você trocar por outro, né? Então, a primeira lei é a lei da pura potencialidade, ou seja, o conhecimento está dentro de você, o universo, ele é tão maravilhoso, e a natureza também, que, como a Beatriz falou, o sol nasce e se põe todo dia, mesmo que em algum momento ele esteja lá entre nuvens. Hoje está um dia, na cidade que eu moro, está um dia maravilhoso de sol. Eu também tenho as minhas práticas, uma delas é pegar um solzinho de manhã, já fui lá pegar, parece verão aqui, tá, gente? Está quente. Então, assim, se o sol nasce e se põe todo dia, a lua, as estrelas, existe um equilíbrio harmônico perfeito. Isso quer dizer que a natureza faz as coisas com simplicidade e facilidade. Mas a gente, enquanto ser humano, tem umas pessoas que gostam de complicar a parada. E aí é importante a gente estar pensando sobre isso. O que eu posso fazer hoje da forma mais simples que possa me ajudar e ajudar alguém, né? Então, a primeira lei da potencialidade pura, isso. Por que a gente está fazendo esse resumo? Porque lá no cardápio a gente vai falar deles, tá? A segunda lei é a lei de doação, ou seja, o dar e o receber. E às vezes você fica querendo receber um monte de coisa, às vezes até se vitimizando, só que se você quer carinho, dá carinho. Eu quero que alguém ligue para mim, liga para essa pessoa. Eu quero beijar alguém, quero que alguém me beije, vai lá e beija essa pessoa primeiro, sabe? Faz você ser esse movimento. Eu acho que isso é muito importante, você ser esse movimento de dar primeiro, e aí ao receber uma consequência positiva de tudo isso, tá? E aí é interessante porque as relações ficam mais leves, você para de reclamar, de cobrar do outro, né? E você passa a ser aquele que doa também, né? E as pessoas te veem como de uma outra forma. Poxa, ela é tão carinhosa, ela é tão amiga. Então, acho que isso pode ser parte de você, tá? Terceira lei, que é a lei do karma, ou mais famosa, causa e efeito, que é a lei do Newton lá, onde ele fala que para toda ação tem uma reação contrária na mesma força, né? Em direção contrária, na mesma força e intensidade. Então, a lei da causa e efeito se você está aí, galgando seus degraus da sua vida, pensando em puxar o tapete de alguém lá do seu trabalho, para você subir na carreira mais rápido, ou roubar alguém para poder você ter dinheiro, passar a perna nos outros, isso tem um preço, né? Mas fulaninho, ele se dá bem, momentaneamente, tá, gente? Então, a lei de causa e efeito, ela é uma força inversa, né? O efeito, ele vem decorrente de uma causa, na mesma proporção, na velocidade inversa, né? Na direção inversa. E aí, a gente pensa assim, falei velocidade, por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas demora tanto, né? Às vezes a pessoa rouba lá, mata, faz não sei o quê, e não acontece nada com ela. Vai que você não está sabendo de tudo, né? Às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa tem algum parente doente. Então, não vem, às vezes, na forma como ela fez. Então, porque roubou, alguém vai roubar ela. Pode ser, mas pode ser que não, que venha numa outra forma. Então, é interessante você pensar que tipo de pensamento, sentimento você está tendo, de raiva, de vingança também em relação ao outro, ou até a si mesmo, que eu acho que também é até igualmente perigoso, tá? E isso tudo, gente, eu tô falando rapidamente, porque a gente já falou disso na live passada, tá? Tô só recapitulando. E a quarta lei, que é a lei do mínimo esforço, que tem 3 palavras-chave: abandono, responsabilidade e aceitação. Abandonar as suas justificativas para tudo. Não, mas eu faço isso por causa disso, 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 e ter sempre uma resposta na ponta da língua. Abandone isso. Responsabilidade, você ter responsabilidade para si e pensar, não, o que está acontecendo na minha vida hoje, eu tenho uma certa responsabilidade. Eu pensei, senti e criei isso de alguma forma na minha vida, tá? Pode ser, claro, que tenha situações que sejam alheias à sua vontade, mas no que depende de você, sim, você pode estar aí se justificando, se vitimizando e colocando a responsabilidade no outro. E a aceitação.
Então, a aceitação tem exatamente, eu comecei a live falando disso, né? É exatamente essa frase, hoje, somente hoje, não julgarei ninguém. E aí, o não julgar, que eu acho que é o grande desafio. Mesmo que o outro fale uma palavra mais dura, que faça alguma coisa que você não goste, o não julgar, né? Porque cada um tem os seus motivos para fazer aquilo. E aí você também compreender e pensar, não, tudo bem, é assim mesmo. Então, acho que é justamente isso. E aí, agora a gente vai para a nossa quinta. Beatriz quer falar alguma coisa ou a gente vai para a nossa quinta? Eu só quero responder aqui algumas perguntas, porque a Rosane colocou, você pode fazer a diferença, não esperar nada em troca. Esse, eu acho que é o grande aprendizado, é quando a gente consegue, o amor incondicional fala isso, né? Uma das coisas que a gente ainda não falou aqui, vai ficar como tema para depois, porque a gente fez o Atma Prema recentemente, está disponível no YouTube, que é falar do amor incondicional, porque nós somos todos fontes de amor incondicional, porque a fonte primordial da criação é amor incondicional. Então, o amor incondicional é exatamente isso que a Rosane falou, é você poder contribuir, poder doar, poder ser fonte de amor, mas também não ficar esperando nada em troca, porque não tem condições para você esperar nada em troca. Incondicional é isso, sem condições para o amor. E aí as pessoas às vezes confundem, né, amor incondicional com amor romântico, com amor de uma forma entre uma pessoa ou outra, ou gostar ou não gostar, e amor incondicional não é nada disso, né? Muito pelo contrário. É um pouco mais amplo do que isso, é uma noção um pouco mais ampla, a gente pode deixar isso num tema para uma outra live, mas, Rosane, é exatamente isso. É você poder fazer a diferença e não esperar nada em troca. O grande problema é que a gente vai criando expectativas e essas expectativas, no final, elas vão sempre ser frustradas, principalmente se você fica esperando alguma coisa que depende da outra pessoa. Às vezes a gente espera da gente e já não dá muito certo, porque às vezes a gente se boicota, imagina quando você fica esperando do outro. Então, o ideal é que você também possa cada vez mais investir no seu processo de crescimento, na sua lapidação. E quando a gente fala de despertar, despertar nada mais é. Eu não vou enrolar muito, não, porque senão a gente não consegue no tema da live de hoje, né? Mas o despertar nada mais é do que você assumir responsabilidade, autorregulação, ter consciência do que você está fazendo aqui, de quem você é, para onde você está indo, de onde você veio, consciência do seu ser, consciência de que você não é somente esse corpo, de que você não é somente seus pensamentos, suas emoções, que tem um ser aí em você que precisa assumir o controle, o gerenciamento da sua vida. E aí você consegue, sim, entender que apesar de você não ter algumas escolhas não dependerem de você, mas você tem sempre, vou repetir, sempre, a possibilidade de escolher como é que você vai lidar com as situações que acontecem na sua vida, por piores que sejam. E aí tem então, despertar nesse processo significa simplesmente que você está atento, está consciente dos seus processos e vai ficar, a partir de hoje, sempre se lapidando. A pergunta do Andrade, né? Que era o que ia falar. Por favor, vai. Então, ele pergunta assim, boa tarde, sucesso está disponível para as pessoas de baixa renda? Então, primeiro, eu acho que sim, o sucesso não depende de dinheiro. É claro que existe uma parte do sucesso que é o sucesso financeiro, tá? Mas o que acontece que eu vejo com as pessoas de baixa renda, e eu e Beatriz, nós não viemos de família rica, tá? Já passamos por situações, né, de passar fome, não ter o que comer pão com ovo, miojo, então, tá? Somos pessoas, assim, normais. O que acontece? Eu acho que o problema de quando a gente está, às vezes, numa roda de conversa lá no botequim, são os hábitos e os hábitos de pensamento e sentimento e da fala. Então, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é se você está pensando na vitimização, na falta, mas disso você terá. Então, se você está no ambiente, às vezes eu conheço pessoas que estão no ambiente super escasso mesmo, né, de dinheiro e de produtos, mas de produtos até alimentícios, de higiene, mas a gente não pode se deixar contaminar, exatamente isso que alguém falou aí, não se deixar contaminar pelo coração, que a Rosane falou muito bem, essa questão assim, de ter pensamentos ruins, de raiva, de medo, de tragédia, porque isso vai acontecer, entendeu? A Eliane está falando, depende do seu entendimento de sucesso. Como eu falei, o sucesso, na verdade, para mim o sucesso é ser feliz. E aí tem pessoas que são... Eu conheço ricos que vivem em depressão e não são felizes, e vejo a pessoa lá na comunidade carente que é muito mais feliz, gente. A questão o sucesso, ele tem vários, né? Colocando na palma da mão aqui, né? Saúde,
dinheiro e trabalho, a parte social, a parte familiar e a parte sua com você mesmo. Então, assim, é como se fosse a estrela, né? Uma estrela de 5 pontas, cada ponta é uma área da sua vida. Então, assim, o objetivo nosso com as 7 leis e também com essas lives de despertar é que você equilibre todas as áreas da sua vida. E às vezes você tem uma área da sua vida que você não despertou ainda, minha saúde não está tão bem, bora trabalhar a saúde. A minha espiritualidade, eu comigo mesmo não está tão bem assim, bora trabalhar isso, sabe? Eu trabalho muito, não tenho tempo para os amigos, para os relacionamentos sociais. É isso que precisa ser desenvolvido. Então, na verdade, nós somos um combo de várias coisas. E o tempo inteiro, que bom que a gente pode estar aqui conversando sobre isso, porque durante muito tempo não era permitido conversar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre pensamentos, né? É a gente se desenvolver na nossa potencialidade máxima nas 5 áreas, ou em todas as áreas que você deseja. E aí, dinheiro é uma delas, né? Eu concordo, tem aquela frase que dinheiro não compra felicidade, não traz felicidade, mas compra um bocado de coisa, né? Mas tem gente com um bocado de coisa em casa que não usa para nada e que está lá sem ser feliz, sabe? Então, assim, é um equilíbrio entre as coisas. Então, é justamente isso, esse equilíbrio que a gente precisa ter para que a gente seja mais feliz aqui agora, né? Então, agora, por exemplo, nesse momento, o que adianta você ter um iate se tu não vai poder passear de iate porque está tudo parado? Né? Então, aí a gente vai de acordo, aí tudo bem, ele está lá, em algum momento você vai andar. Então, o que é mais importante para você no aqui e agora? Acho que isso Bianca, eu acho que também, diante disso que você está falando aí, eu acho que uma coisa importante a gente ressaltar que tem a riqueza miserável, que é aquela pessoa rica que não sabe lidar com dinheiro, que acha que o dinheiro é só para ter as coisas e não investe no ser. E se o dinheiro... Né, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que fala que tem gente que é tão rica, que é tão pobre que só tem dinheiro. Aí fala isso, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E às vezes a única coisa que a gente precisa, além, claro que o dinheiro é muito importante, a gente vive num mundo em que o dinheiro ele realmente é significativo, mas a gente precisa também saber como lidar com ele, porque não adianta você ganhar muito dinheiro e não saber como lidar com ele, como compartilhar. Eu entendo que quando você se eleva, você quer também, e quando você ganha dinheiro, você quer ajudar as pessoas. Então, tem a espiritualidade milionária. Eu chamo de espiritualidade milionária, que é quando você investe em você, você entende o que você está fazendo aqui, e aí o dinheiro que você ganha não é só para você. O dinheiro que você ganha é para você ser uma pessoa melhor, mas para você também ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Então, aí é diferente, né? Da gente ter essa diferença de noção. Porque tem muita gente que vive na miséria, né, naquela riqueza miserável mesmo, que para mim, infelizmente, é aquela pessoa que só pensa em ter, em comprar coisas caríssimas, e que quando a gente morrer, a gente não vai levar nada disso daqui. E essa é uma visão que a gente precisa entender. O que você vai levar daqui? O que você vai levar é o seu crescimento pessoal. Tudo isso é muito importante. Você pode viver de uma forma muito confortável aqui, enquanto você estiver vivo, de uma forma maravilhosa, extraordinária e tudo mais, mas como é que você vai ajudar as pessoas também, né? Então, isso é uma noção muito grande, para a gente poder ter uma noção consciente das desigualdades também que existem no mundo, e você não ser aquela pessoa que vai ser mais um que vai contribuir para essa desigualdade. Então, uma coisa é a riqueza miserável e outra coisa é a espiritualidade milionária. Vamos para os nossos slides? Só para completar, assim, que pode botar a 5ª lei aí, que tem tudo a ver com isso, que é a lei da intenção e do desejo, que é justamente sobre isso que a gente está falando aí na resposta que a gente está dando para vocês. A Rosane está falando, desculpa essa fala, porque a festa com pessoas que têm menos recursos é bem mais divertido do que... Ah, sim! É a festa lá da casa do Pereirão, que tem um pagode, né? Então, gente, na verdade, a lei a Vicenta está falando, a felicidade é um ponto de vista, um ponto de referência, sim. E felicidade é isso, a gente sempre precisa ser feliz nas diversas áreas da nossa vida, não só em uma área. E o dinheiro, gente, ele é maravilhoso, desde que você também faça bom uso dele e não vire escravo dele. Eu acho que isso porque o dinheiro é uma energia, né? As pessoas precisam entender isso. Ela precisa ter um fluxo de troca, né? Exatamente. E quanto você mais... Aí volta para aquela lei do dar e receber. Quanto mais você doa, mais você recebe, tá? Seja em termos de saúde, de carinho, de amor, do que você quiser, tá? A lei da intenção e do desejo, ela orienta-se no fato de que a energia e a informação existem em todo o universo. E ela flui para onde está a sua atenção. Então, o que acontece, gente? Tem umas perguntinhas aqui.
Apenas observe este momento sem tentar mudar nada. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo à sua volta nesse momento, na sua casa, dentro de você, na sua mente, no seu coração? O que você sente? O que você vê? E o que você ouve? São coisas boas, positivas? Não tão positivas assim? Tem alguma coisa que você pode mudar que depende de você? Porque o que depende do outro é do outro, né? O que depende de você. Então, como que a gente pode colocar isso em prática? Usando a intenção como sabedoria e direcioná-la, então, ao objeto do seu desejo. Pode, assim, criar uma infinidade de possibilidades. Visualização criativa é uma, tá? E afirmações positivas no presente. Então, o que é uma imaginação criativa ou uma visualização criativa? É você imaginar aquilo que você quer, o que você deseja, como se já estivesse acontecendo agora, nesse momento presente. Então, você pode fazer uma lista de todos os seus desejos. Isso aí, qualquer um pode fazer, quem só precisa de papel e caneta, tá? E você vai visualizar regularmente. Eu faço mandalas e vou colocando imagens, porque as imagens, elas falam mais do que as palavras, né? E ela acessa a sua memória mais rápido. E aí, antes de dormir, na hora que acordar, você vai visualizar. Uma coisa interessante que a gente vai falar sobre isso é a gente pensar que a gente pode visualizar e desejar o que a gente quiser. Mas vai vir para você o que você está doando, o que você... Lembra da lei de causa e efeito? Então, todas essas 7 leis, elas estão interligadas. Se você está... eu quero um carro. Quando você... É mais fácil a gente fazer esse exemplo com carro, né? Você quer um carro. Aí você vai na agência, você olha o carro, você senta no carro. Aí você vê o carro, fala assim, gostei, não gostei, poxa, é bom, não sei o quê. E aí você se imagina dirigindo o carro. Provavelmente, aquele carro, no futuro bem próximo, se você continuar desejando, vai ser seu. Como? Não importa. Você precisa pensar. Você pode ganhar de presente... Vai vir para você... Comigo aconteceu assim, foi muito interessante. Eu tinha um carro da Volks vermelho. Eu amava aquele carro, gente. Eu não queria me desfazer daquele carro por nada. Mas o carro, né, já não era novinho, ele começou a dar problema. E aí, eu fui numa concessionária, eu não tinha dinheiro para trocar de carro, eu não tinha nada, não pensei em nada, mas o carro estava dando problema, o meu outro carro. Aí, sentei no carro, um carro branquinho da concessionária, não era novo também, não era zero, mas eu gostei dele. E aí fiquei namorando, poxa, esse carro que é legal, né, e tal. E aí passou um tempão, uns 2 anos, o carro deu defeito, parou de vez. Eu deixei ele para vender. E fiquei andando no carro da seguradora durante muito tempo. E o carro da seguradora era o carro que eu tinha visto há 2 anos atrás. Olha só que legal. E hoje eu comprei esse carro da seguradora por um preço muito mais barato. E aí vendi o meu carro, né, e fiquei com isso. Então, a gente fica pensando assim, cara, tudo é possível. Não gastei tanto dinheiro, não tive que desembolsar muita coisa, nada disso. E com o dinheiro que eu vendi o outro, já deu praticamente para inteirar para comprar esse, porque como era um carro da seguradora. Então, assim, eu nunca pensei assim, como? Vai ser através da seguradora do... Nada. Simplesmente aconteceu. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês pensem em coisas boas. A Leite está falando, eu penso que nem sempre uma área da sua vida está equilibrada. Sim, temos várias áreas, né? Tudo bem, a percepção de que não há um equilíbrio nesta área já é o início da mudança. Concordo, só não podemos querer o impossível. Concordo também. Assim, depende do que é impossível, né? Às vezes a gente bota também uma coisa na nossa cabeça que é impossível, mas esse impossível só está dentro da nossa cabeça ou porque alguém falou pra gente. Então, se eu falasse que seria impossível estar aqui nessa live hoje com a minha irmã, sei lá, acho que há 15 anos atrás, né, talvez a gente acreditasse que fosse impossível, né, Banda? Porque não tinha os recursos tecnológicos e tudo mais. E hoje a gente está aqui, sabe? Então, assim, vai depender de tudo aquilo que você acredita, do que os outros falaram para você, e que a gente pode, sim, desejar coisas que sejam possíveis e, principalmente, que a gente possa equilibrar. Claro, gente, nem todas as áreas da nossa vida estão equilibradas. Nós somos seres humanos, estamos em processo de desenvolvimento. Sempre tem uma área da minha vida ou da Beatriz que a gente quer melhorar. E isso é normal, e que bom que é assim, né? Porque também, se a gente não quiser melhorar nada,
poxa, né? Morreu, esqueceu de deitar. Então, é uma coisa que a gente precisa estar pensando. Não, tem muita coisa que eu quero melhorar, tem muita coisa que eu quero aprender, sabe? E coisas acontecem também, né, banda? Chama ela de banda, tá, gente? A minha irmã gêmea, minha banda. Então, assim, coisas acontecem. Então, às vezes, você está caminhando dentro de uma estrada, num rumo legal, e aí acontece alguma coisa nessa estrada e você precisa virar para a direita, virar para a esquerda, e você precisa reformular alguma coisa dentro de você. E esse crescimento é sempre importante da gente estar investindo, né? Então, a gente pode ir para a próxima? Pode. Só uma coisa complementando Beatriz, e às vezes a gente acha que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Aquilo que fez na estrada a gente virar para a esquerda, para a direita, que, sei lá, uma pedra no caminho, e às vezes essa pedra no caminho, a gente vai estar lá, maldição da pedra, chegando a pedra, vamos pensar na lei do não julgamento, né? E aí a gente vai chegar à conclusão que aquela pedra fez a gente chegar no caminho novo, que a gente e que é muito melhor do que o outro. E aí, só já entrando na lei do desapego, do distanciamento, o que não pode é ficar agarrado na pedra. Ah, eu amo essa pedra, deixa eu ficar aqui nessa pedra, a pedra está ali te maltratando e você está ali agarrado com aquela pedra. Então, a lei do desapego também é de ter a compreensão de que aquilo que a gente acredita que é o melhor para a gente, às vezes vem o universo, Deus, o que você acreditar, e coloca uma novidade na sua vida de uma forma tão grande que não é possível voltar a ser como era antes. A gente também precisa apegar-se ao desapego. Apegar-se ao desapego significa criar um distanciamento. Por exemplo, a gente sabe que, nesse momento, todas as formas educacionais, todas as formas da gente conviver se mudaram, elas se modificaram, não são mais como eram antes. E talvez isso não seja totalmente ruim, depende da forma como a gente está enxergando. Então, eu preciso também me desapegar de certos preceitos, de certos dogmas, paradigmas que a gente tem da maneira de viver, para a gente poder possibilitar novas oportunidades de conviver também, né? E que isso seja uma coisa boa, e não ficar apenas colocando o olhar negativo a respeito daquilo que está dado para a gente. Porque se eu não tenho o que fazer, então eu preciso criar uma forma de lidar com isso a partir da minha escolha, né? E a gente falou disso, da escolha, da autorresponsabilidade, para a gente conseguir caminhar e aceitar a novidade. Só que novidade nenhuma entra quando o baú está cheio. Eu até dou um exemplo disso, que a lei do desapego eu acho que é muito importante, que você imagina que tem lá você tem um celeiro lotado de batata. Essa batata foi da safra passada. Aí ela tá ali, um monte de batata no celeiro. Estragou aquela batata, tá tudo estragado, tudo podre, tá até fedendo, tá horrível aquilo dali. Aí, agora você tem uma nova safra, mas você não tem lugar para guardar porque o celeiro tá cheio de batata podre. Você vai precisar limpar esse celeiro, esvaziar o celeiro para caber a safra nova de batatas novinhas em folha, prontas para você usar e para você vender. Então, na vida é assim, a gente precisa se desfazer daquela energia que está parada, das coisas que estão paradas, que não estão em movimento, para dar lugar para o novo. Então, a gente não pode ficar agarrado com aquilo que já foi também, né? É preciso gerar o crescimento, o aprendizado, para colocar a lei do desapego em prática. Então, é justamente isso, gente. Deixar ir embora aquilo que você não usa mais, aquilo que você... e às vezes, gente, é tão interessante porque aquilo que não serve para gente vai servir para o outro assim, de uma forma extraordinária. Então, esses dias, tudo que eu faço, tá, gente? Eu estudo e eu pratico na minha vida. E aí, o que acontece? Eu moro numa casa e aí a gente sempre tem um quartinho da bagunça, né? Que a gente vai guardando tudo lá. E aí eu peguei essa lei aí e eu falei assim, não, peraí, hoje eu vou dar uma ajeitada nesse quarto, eu vou pegar tudo que eu não uso há mais de 6 meses e vou doar. E foi muito interessante, porque eu doei colchão, doei travesseiro, doei roupa, sapato, cadeira, doei um monte de coisa. E aí, quando o carroceiro veio, ele agradeceu. Eu chamei o carroceiro, gente, para poder levar, porque, né? E ele falou assim, porque o lixeiro não leva determinadas coisas, né? E ele agradeceu, esse colchão aqui vai servir para meus filhos dormirem, e vai não sei o quê. E aí ele separou, deixou na casa dele, depois ele foi levar o restante, sabe? Então, assim, às vezes o que pra gente não tá servindo mais, pro outro vai servir. Então, antes de deixar a batata estragar, igual a Beatriz falou no celeiro, que a gente possa também ver, a batata está estragando. Antes de estragar, vamos doar para quem precisa, quem está passando fome. Porque aí a gente faz também essa energia circular. Porque depois que a batata estragou, o que você vai fazer com ela? Jogar no lixo? Né? E com um monte de gente passando fome. Então, eu penso que a gente precisa ter esse cuidado, esse carinho.
A Dani falou aí também, né, que não precisa, a gente tem que ter essa energia de deixar aí o que não serve mais e fechar também os ciclos, que é importante. Aí isso, naquele momento, não me serve mais, já foi útil em algum momento da minha vida, mas agora não é mais. Então, tudo bem, vamos deixar ir, esvaziar para que venha um novo. E aí, como colocar em prática, né? Se desapegar, pensar nessa questão que tem medo de perder, mas às vezes você vai doar aquilo para alguém que vai precisar mais do que você, e você vai... E outras coisas, outras novidades virão. Eu acho que isso é importante. Às vezes é muito difícil de se desapegar, né? Eu mudei radicalmente de trabalho, trabalhava em 3 lugares, agora eu trabalho em 1, então, assim, eu mudei radicalmente, e no início isso foi bem difícil, porque são anos você convivendo com pessoas, você fazendo amigos, para você ir para um lugar novo, mas o quão também eu estou aprendendo agora, então, assim, e o quão também eu tenho mais qualidade de vida, então é uma coisa que a gente precisa pensar, né, quando a gente larga uma coisa para poder assumir outra, que a gente vá de coração aberto, né? Gabriel falou o que aí, Wanda? Quando estamos lotados de coisas que julgamos necessárias, perdemos espaço para as coisas novas, exatamente. Eu entendo, mas não consigo desapegar de tudo e tanto. Gosto de memória, gosto de objetos, a Vicenta está falando. Gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Às vezes vai ter coisa que a gente vai ter mais apego, outras menos apego. A gente não precisa se desapegar de tudo. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de desapego é o desprendimento do ser, né? É quando a gente consegue se desprender internamente. Desapego não significa o desapego somente das coisas, mas o desapego, principalmente, você poder ter esse desprendimento e de saber que aquilo que você tem ou aquilo que você também é transitório. Eu acho isso muito importante, porque a vida ela tem um quê de transitoriedade. E a gente precisa poder ter a flexibilidade de ir fluindo com ela à medida em que as coisas vão acontecendo e não ficar apegado. Quando a gente fala do desapego, é muito mais em função disso, do desprendimento de ser. Porque também não adianta, às vezes tem pessoas que estão doando coisas, suas coisas, mas tá doando de uma forma apegada. Eu estou doando isso só porque eu tenho que doar, porque meu armário está cheio, mas na verdade eu não queria. Então, o desprendimento do ser é muito mais importante, de saber que você confiar de que você pode ter tudo que você pode construir de novo no seu senso de capacidade, na sua liberdade criativa, e também muito importante você saber que aquilo que hoje está sendo retirado da sua vida, e às vezes nem são coisas que estão sendo retiradas somente, às vezes são pessoas. E essas pessoas que estão sendo retiradas de sua vida, elas estão sendo se afastando de você, ou a amizade que está sendo reclassificada, ou uma pessoa que não ocupa mais o mesmo espaço que ocupava antes. Isso acontece porque quando você vai crescendo, vai buscando esse despertar da consciência, essa evolução, e a outra pessoa não, às vezes vai criando um abismo. E às vezes aquilo que não é para ser, simplesmente vai sendo retirado também do seu caminho, né? E a gente também precisa ter essa possibilidade de entender isso. Porque às vezes a gente não quer que isso aconteça, mas o crescimento nem sempre é fácil, mas ele é necessário, porque a única coisa que a gente está fazendo aqui, nessa escola de aprendizagem chamada vida, é crescer, é evoluir, é aprender, é se edificar. E para isso eu preciso ativar o meu observador interno e me perceber como é que eu posso me melhorar cada dia mais e mais e mais, né? Então vamos nós. Vamos nós. Então, agora a gente vai para a 7ª lei, né? Que é a lei do Dharma, ou propósito de vida. Nossa, eu vou ficar umas 10 horas falando dessa lei do Dharma. Fala, Bianca. Então, gente, a gente já vem falando em alguns, a gente inclusive já fez uma live só sobre propósito, né? E a lei do Dharma, ela é justamente a lei do propósito de vida, que é você compreender que todos nós temos uma missão. Qual é a sua missão de vida? E essa missão é um talento que você tem para oferecer aos outros. E, na verdade, não precisa ser só um talento, pode ser vários talentos. E aí a gente precisa pensar, o que eu faço bem, que eu posso ajudar a mim mesma, ser feliz, ganhar dinheiro, colocando em prática tudo, né, em relação não só a dinheiro, mas a servir ao outro, a estar bem, a produzir, porque a gente precisa ser útil, o ser humano precisa ser útil, né? Precisa ser produtivo de alguma forma. E que isso traga uma felicidade interna. Poxa, eu amo fazer isso. E que você também possa ajudar o outro, né? Então, se temos um único pensamento,
de violência ou ódio contra alguém, nesse momento contribuímos para ferir o outro. O Deepak Chopra fala isso, né? Então você tem que tomar cuidado com seus pensamentos. Às vezes também rola a inveja, né? Tem muita gente invejosa, infelizmente, que você está fazendo uma coisa, a pessoa quer o que você está fazendo, né? E aí, para colocar em prática, eu penso que a gente precisa pensar. A Leide está falando, devemos fluir nos contornos que a vida nos apresenta, sim. Então, para falar sobre propósito, uma coisa importante qual é a sua missão de vida, o que você gosta de fazer, quais são os seus talentos, o que você faz que ninguém mais faz igual a você. E aí a gente não precisa ter um talento só. Eu tenho vários talentos. Meu primeiro talento, que eu descobri pequenininha, a mamãe me ajudou muito nisso, foi desenhar e pintar. Esse foi um dos primeiros talentos que eu descobri muito pequenininho. Mas aí depois eu descobri que eu tenho outros talentos, como, por exemplo, atuar. Eu atuo muito bem como atriz. Aí eu tenho a questão de dar aula. Eu descobri que eu sou uma excelente professora. E aí eu fui estudando para isso também, para poder ouvir o meu aluno, ser acessível e construir o conhecimento junto com ele. E aí dar palestra, montar a aula, eu gosto disso, e dar curso. Então, acho que tem muita coisa que a gente faz bem, sabe? A única coisa que eu ainda tenho que aprender, é isso que eu falo para vocês. Eu acho que tudo na vida a gente precisa se dispor, ter uma abertura e se permitir. Eu acho que eu posso aprender ainda a tocar um instrumento, cantar, não sei se eu tenho essa habilidade toda, mas tocar um instrumento eu poderia, sabe? Um violão, uma coisa assim. Então, assim, tudo a gente pode se permitir. Eu me permito cozinhar, cozinho bem. Então, assim, a gente vai se reinventando e se descobrindo nesses talentos. Eu acho que isso é importante. Para isso, a gente precisa experimentar e criar. Permitir criar. E, às vezes, tem um julgamento do mundo interno que vem, do mundo externo também. Quando você se julga ruim, não, isso é muito difícil, não vou fazer não. Não, isso não vai dar certo. Ou quando você também ouve isso de alguém. Então, nesse primeiro momento, para você se permitir, não dê vazão ou razão para esses pensamentos. E se permita. E aí, até para você falar, gosto ou não gosto. E você começar a pensar em alguma coisa com isso. Fala, eu quero falar brevemente aqui, porque quando a gente fala de Dharma, né? O Dharma, dentro da filosofia hindu, dentro da filosofia indiana, é aquilo que você assume como responsabilidade. Aquilo para você entende que tem a ver, claro, com o encantamento da sua alma, com aquilo que você, sabe, que você olha e fala assim, nossa, me encanto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, meu olho brilha, né, quando eu estou diante dessa ação. Aqui eu estou falando alma, mas Jung fala alma, mas você pode colocar ser ciente, consciência, outro termo que fique mais similar para você, mas toda vez que a gente para entender o Dharma às vezes tem um peso muito grande, né? Porque o Dharma é o dever correto. Isso é o Dharma, é o dever correto. E o que é o dever correto? É o que é correto para o outro? Não, é o que é correto para você. O que você internalizou do seu dever correto. E eu entendi, porque essa é uma pergunta muito da filosofia, né? E desde novinha, como nosso pai, ele gosta muito de filosofia, a gente tem sempre altas discussões filosóficas, né? E ele sempre ensinou a gente a gostar da filosofia. Então, eu estudo filosofia desde nova. E uma das coisas, né? Tanto eu quanto Bianca, nosso mestrado foi em filosofia, né? E uma das coisas que sempre eu buscava como uma pergunta primordial, que é a pergunta primordial que a filosofia faz, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Essa pergunta da humanidade que a filosofia coloca, né? E quando a gente consegue responder essas perguntas, tudo fica mais fácil. Então, o entendimento do ser, o entendimento da alma, é realmente extraordinário para a gente poder compreender isso. E aí, o seu Dharma, durante muito tempo, eu ficava me questionando isso, né? Qual é a minha missão? O que eu tenho para fazer? E eu entendi que ao longo da vida, eu já estou com 45, nós já estamos com 45 anos, eu não tenho nenhum problema de falar a minha idade, porque 45 com carinha de 25, mais ou menos, para ser generosa, né? Então, a gente vai compreendendo que a gente precisa também olhar para a gente, para a nossa vida, e além de uma missão. Porque quando a gente coloca só uma missão,
a gente vai entendendo assim, tá, então é isso aqui que eu nasci para fazer. E às vezes a gente, assim, o ser, você se disponibilizar enquanto ser, é se disponibilizar para todas as missões que você puder fazer. E a vida pode ter muito mais do que uma missão. Ela pode ter uma, duas, 3 missões, 4, 5, 10 missões. Então, se você se permite essa abertura do seu ser, Heidegger falava disso, outro filósofo incrível, né? Falava disso, essa abertura de possibilidades de você, no ser com os outros, no ser no mundo, que é você sendo junto com a vida, você vai se abrindo para todas as possibilidades que vêm ao seu encontro. Ao seu encontro, não de encontro, ao seu encontro. Então, todo quando há encontramento, aquilo que você se coloca inteiro, e se você tem consciência de quem você é, dos seus processos, você vai, aquilo ali também faz parte do seu propósito, aquilo ali também faz parte da sua missão. Então, quanto melhor você estiver, mais consciente de si, mais desperto você estiver, mais você vai ter encontramentos verdadeiros, encontramentos com pessoas, e às vezes aquilo que você pensava que era o que você conhecia, o que você colocou na sua mente como uma missão para você, que você foi lá, estabeleceu, escreveu no papel seu propósito, sua missão, e aí a vida te surpreende, te manda uma coisa ainda mais extraordinária e que você nem se imaginava que tinha capacidade de fazer, mas que você tem, porque você é um ser ilimitado. Você pode muitas coisas, só que ao longo da vida, alguns valores, algumas crenças foram colocando você dentro de determinados quadrados. Então, a partir do momento que a gente se liberta desses quadrados e abraça a vida de uma forma carinhosa, amorosa, a vida também abraça a gente. Então, a gente pode esperar coisas realmente incríveis. E eu realmente acredito isso. Então, eu entendo que eu não tenho uma missão. Eu digo que eu sou a missão. Aquilo que vier, eu estou fazendo, né? Aquilo que for bom para mim, que for bom para as outras pessoas, eu sempre coloco isso. É bom para mim, é bom para o outro, é bom para o universo, é bom para o mundo. Então, deixa fluir. E aí, a gente não fica se colocando dentro de caixinha, né? Então, não é só uma coisa. Então, o seu Dharma é tudo o que você é e toda a ação correta, a ação para o seu bem e para o bem maior, que é o bem de todas as pessoas, de toda a humanidade, com respeito e amor por você e por toda a humanidade e por todos os animais e por todo o planeta Terra, que é a sua casa. E aí você consegue cada vez mais viver de acordo com o seu Dharma. Porque você vai agir da melhor forma possível em todas as esferas da sua vida. E não numa ação egoísta, mas numa ação que você sabe, é bom para mim e é bom para o outro. E isso se torna uma coisa fluida na sua vida e fica mais fácil viver assim, sabe? A gente vai se apegando menos a algumas coisas porque você vai deixando, como um rio, né? Você vai fluindo junto e isso é muito bom. Isso que você falou complementa exatamente essa questão aí da sétima lei, porque exatamente isso, você pode ter múltiplos talentos e você pode se permitir descobrir que tem alguns talentos que você nem sabia que você tinha e desenvolver e criar, gente, criar, porque aí você cria novas possibilidades. E no meio do caminho, quando você fala, poxa, gostei disso daqui, e aí você pensa, mas como que eu vou fazer? Se você se dispor e tiver abertura para, as parcerias vão aparecer, vai ter alguém que vai chegar e vai falar assim, não, pô, mas isso eu também quero fazer, bora fazer junto, sabe? E aí é tão legal, porque você percebe o quão você tem pessoas preciosas que também estão na mesma linha de pensamento que você, que também querem ajudar o próprio e também querem estar aí nessa responsabilidade, nessa ação correta. Então, acho que isso é muito importante a gente estar pensando. E isso, gente, serve para todo mundo. Eu vou voltar à pergunta Eu vou colocar aqui rapidinho só algumas coisas aqui, que tem assim, a Ana Maria botou, apesar dos meus 67 anos, super nova, tenho alguns projetos e crio imagem mental dos mesmos, estou aprendendo muito com vocês, obrigada pelo carinho, é o passo que aprendo aqui, eu coloco os meus clientes, gratidão. A Lenilza colocou, gosto de fazer a mesa posta, porque é nela que eu consigo olhar nos olhos das pessoas que eu amo e trazê-las para perto de mim, gosto de distribuir amor, fantástico, ótimo, maravilhoso, obrigada. Botar uma mesa bonita. Então, gente, assim, aí vamos voltar para a gente pensar que, como está tudo dentro da gente, o que a gente gosta de fazer, os nossos talentos, as nossas possibilidades. Então, praticar o silêncio, volta lá, como fazer, colocar em prática. Como colocar em prática. O abandono do ego, gente, porque às vezes a nossa mente engana a gente, e ela fica mentindo para a gente, dizendo que isso não vai dar certo, que não pode, que não sei o quê, e fica criando historinha, sabe? Não cria historinha, não. E aí, praticar o silêncio, abandono do ego, as afirmações positivas. Faz uma lista aí, gente, dos seus talentos especiais, do que você gosta de fazer. Se pergunte todos os dias como você pode ajudar e como pode servir a si mesmo e ao mundo,
porque aí você vai conseguir ter essa energia do dar e receber, que é a quarta lei, né? E pense nos talentos únicos que você tem para oferecer. E aí isso volta aquela pergunta, e aí aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro assim, que estão lá numa comunidade carente, elas podem fazer isso? Sim, devem. Por quê? Porque está tudo dentro da nossa mente, da nossa mente não, da nossa consciência. A nossa mente, ela é pequenininha, a nossa consciência, ó, ela é gigantesca. Então, se está tudo dentro da nossa consciência, quanto mais a gente amplia a nossa consciência, quanto mais a gente percebe o que a gente gosta de fazer, quais são os nossos pensamentos, sentimentos em relação a isso, e como que a gente pode se ajudar, mais a gente vai conseguir ser próspero, né? E a prosperidade, o sucesso, é isso, é você ser feliz aqui agora com o que você tem, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, porque aí tá aberto para todo mundo. E aí, quem não viu, veja o filme O Menino que Descobriu o Vento, porque na África, ele não tem nada, ele apanha do pai e ele se torna o maior cientista da África do Sul. Então, e é baseado em uma história real, né? Baseado em história real. Exatamente. Tá? Então, assim, o quanto que não tinha dinheiro para comprar um livro, não tinha luz, gente, para ele estudar, sabe? Então, assim, mas ele queria, sabe? Então, assim, eu acho que também quando a gente quer, e quando a gente tem força de vontade, determinação, e age pelo bem, né? Porque ele estava agindo por uma comunidade inteira, e não era ele que ia ser beneficiado, era todo mundo além dele também. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente faz isso, e a gente tem visto movimentos sociais nas comunidades também nesse sentido de estar ajudando todo mundo, as próprias ONGs, as associações, a gente tem visto esse movimento. Então, de alguma forma, isso está sendo praticado, sabe? Talvez não com esse nome, talvez eles não conheçam isso, mas a lei, ela está aí, as leis estão aí para movimentar, né, a gente, de uma certa forma. E aí... A Daniela botou, muito maravilhoso, a gente se põe em serviço, depois ela colocou, a gente vai se conectando com os outros, exatamente isso. A grande rede do bem, né? Aí, gente, a gente fez um cardápiozinho, eu tentei botar tudo na página só, mas não deu, porque ela ficou pequenininha, então nós dividimos em 2 páginas. Vamos começar, hoje é segunda-feira. Vamos fazer o de segunda, e aí depois a gente vou ver o de domingo, porque a semana começa no domingo, tá? Domingo a sábado. Mas, como hoje é segunda, vou ler de segunda primeiro. Lei da segunda é a lei da doação. Ofereça sempre às pessoas com quem tiver contato um cumprimento, um pensamento positivo, uma oração, uma bênção para aquela pessoa, tá? Agradeça, então, as dádivas oferecidas pela vida, como a beleza da natureza, e tenha abertura para continuar recebendo-as. E deseje em silêncio toda vez que você entrar em contato com alguém que tenha uma vida próspera e feliz. Olha que legal. Esse é o nosso cardápio da segunda. E o que a gente pode fazer? Cada dia a gente exercitar um pouquinho dessa lei e a gente pensar, então hoje eu vou desejar felicidade para todo mundo. Vamos para o domingo. Por que eu estou falando isso? Porque no final de 1, 2, 3 semanas, você está fazendo tudo ao mesmo tempo. No final, você vai estar praticando todas as leis em um dia só. Mas é um exercício, por isso que a gente dividiu aqui, para poder vocês começarem esse exercício, tá? Domingo, que foi ontem, mas aí tem domingo que vem, né? Domingo, lei da potencialidade pura. Reserve um momento do dia para você ficar só, para fazer uma meditação silenciosa. Reserve um período do dia para você comungar com a natureza, praticar diariamente o preceito. Hoje não julgarei nada, tá? Então, aí, olha aí a frase, né? Não julgar. Terça-feira, amanhã, a lei do karma. Observe sempre as escolhas que você vai fazer e se pergunte quais serão as consequências delas para mim e para os outros. Peça orientação ao seu coração, que é muito intuitivo. Se você está, e isso é uma coisa que eu percebi, se você está, às vezes, num trabalho ou está fazendo alguma coisa que ela é muito pesada para você, você começa a ficar, o seu coração começa a acelerar. Você começa a ficar pesado. Se você perguntar para você mesmo assim, estou feliz com isso? Se o seu coração estiver muito acelerado, se estiver incomodado, a resposta é não. Tá? Então, é uma coisa também que a gente tem que pensar, aprender a dizer não para aquelas coisas que não fazem bem assim para a gente. E se a gente puder, claro, nem sempre a gente pode dizer não, né? Mas, na medida do possível, também exercitar. Porque também, se você ficar dizendo sim o tempo inteiro, você vai estar indo contra a lei do karma, tá? Então, isso é importante. Pode passar aí, quer falar alguma coisa?
Beatriz? Eu quero dizer só em relação a isso, porque às vezes quando a gente não consegue, porque não pode, né, abrir mão de alguma coisa, mesmo quando você sinta um desconforto, e é uma estratégia que eu até ensinei para as crianças lá em casa, a gente sempre foi colocando dessa forma, olha, aquilo que é mais difícil, faz primeiro, faz logo, gente, para você poder não ficar agarrado com aquilo, ficar procrastinando aquele negócio, e encontra uma forma divertida de fazer. Então, por exemplo, se a pessoa não gosta de cozinhar, mas tem que cozinhar, então bota uma música e vai fazer dançando. A pessoa tem que, sei lá, preparar alguma coisa para o trabalho, né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu falo que mata a minha criatividade, eu sou uma pessoa criativa, é fazer planilha no Excel. Eu não gosto de fazer. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. Então, eu não gosto. Quando eu tenho que fazer, eu falo assim, bom, eu já sei que eu vou, naquele momento, eu vou ter que fazer aquilo. Sabe o que eu faço? Eu ligo, abro o YouTube, boto uma música super agradável, geralmente um mantra, uma coisa bem da paz, e aí eu faço aquilo, separo o momento que eu sei que vai ser aquele momento que eu preciso me dedicar àquilo que faz parte do meu trabalho, então eu tenho que fazer. Então eu vou fazer da melhor forma possível para mim, no melhor momento para mim, então eu escolho o horário, escolho a música que eu vou estar ouvindo, que geralmente é uma música que não é muito agitada, para poder me dar uma calma, uma tranquilidade, para eu focar minha atenção e fazer o mais rápido possível, porque se eu também ficar fazendo aquilo, olhando para outra coisa, eu vou desviar minha atenção, aí eu vou errar. Quando eu erro, eu tenho que refazer. E aí é um tiro no meu pé, porque aí eu mesmo tenho que dando trabalho para mim. Então é melhor me focar, fazer da melhor forma possível, para eu fazer correto, de uma forma que seja agradável para mim, e daí partir para uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu acho que isso é importante também, a gente saber que determinadas coisas a gente vai fazer porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa profissão. E tudo na vida é assim. Eu brinco com os meus alunos da graduação, que eu falo assim, gente, vocês entraram numa faculdade, e aí vocês acham que todos os professores vão ser extraordinários, que todas as disciplinas vão ser super legais. Algumas pessoas vão se identificar mais com os professores, outros não. Outros vão se identificar mais com alguma disciplina, com algum conteúdo, outros não. Mas tudo faz parte do conjunto da obra. Então, você precisa ter a meta. A meta é, eu preciso me formar, eu quero me formar, isso é importante para mim. E aí a gente, como diz lá no livro da Alice no País das Maravilhas, né, que fala o seguinte, se eu quero ver uma borboleta, eu preciso suportar 2 ou 3 lagartas. É mais ou menos isso. Então, eu preciso dar uma suportada nas lagartas para poder apreciar o colorido das borboletas. Então, isso também é importante para poder a gente conseguir fazer as coisas que a gente vai fazer. E aí, vamos continuar aí o quarto dia, né, na quarta-feira. Então, gente, na quarta-feira, lei do mínimo esforço. Então, aceitar as pessoas e os fatos, como elas se manifestarem para você. Não se volte contra o universo, lutando contra o presente. Eu não gosto disso, porque hoje a gente está vivendo esse mundo, eu quero sair de casa, que eu não aguento mais, que eu não sei o quê. Cara, começa a não reclamar e começa a aceitar as coisas do jeito que elas vêm e cria as oportunidades. Nesse momento que eu tenho um tempo mais livre, o que eu posso fazer? Eu posso estar mais com meus filhos, eu posso namorar mais, eu posso estar trabalhando, criando um projeto que eu nunca teria tempo de fazer se não fosse essa oportunidade. E se você está tendo que trabalhar, o que você pode fazer de bom para que esse dia se torne maravilhoso para você? Então, acho que isso é importante, tá? E aí, seja responsável pelas situações e não culpe ninguém. Você é responsável pelas suas atitudes, tá? Então, ficar culpando o pai, a mãe, o vizinho, né, o governo, não vai resolver, tá? O que você pode fazer que depende de você hoje? Desiste, então, de impor sua opinião aos outros, para de ficar se justificando e tenha, então, abertura a todos os pontos de vista e não se prenda a nenhum. Tudo bem, isso aqui, no Access a gente fala muito isso, né? Isso é interessante de ponto de vista. Então, interessante de ponto de vista que eu não preciso comprar para mim, é o que o outro pensa, tudo bem, eu respeito, mas você não precisa pensar igual, tá? Mas sem julgamento. O outro não está certo, você errado, ou vice-versa, ok? Na quinta, lei da intenção e do desejo. Fazer uma lista com todos os seus desejos, olhar para ela antes de meditar, também antes de dormir, ao acordar, e liberar a lista de desejos no plano cósmico, ou seja, no plano espiritual, não só ficar preso nos seus pensamentos. Eu libero, deixo ir, que o melhor aconteça, né? Tem seus desígnios, porque, na verdade, o universo, ela tem, quando a gente fala plano cósmico, é tudo que você acredita, né? Você tem um criador, o universo, a natureza, o que você deseja que você acredite. Mas ela tem os desígnios maiores para vocês. E aí, às vezes, você pensa assim, eu não concebi isso, eu não imaginei isso, mas é muito maior do que você imaginou.
Então, confia. E esteja presente no momento do aqui e agora, né? Esteja consciente nesse momento presente. O que você está fazendo hoje para que amanhã você colhe os resultados. Agora, é uma coisa que a gente também já falou em alguma live aí para trás. Não adianta você colher abacaxi e querer plantar abacaxi e querer colher morango, gente. Aí fica muito difícil, tá? Nesse caminho aí. Sexta-feira, lei do desapego. Então, se comprometa a se desapegar, pode fazer uma faxina, dê a si próprio e aos outros a liberdade de ser quem você é, participe de tudo, mas também tenta manter esse distanciamento, faz esse exercício de você se distanciar, não para de comprar esse monte de brigas que você está comprando, se você está comprando briga. Não, mas eu não concordo, e tem que colocar sua opinião, impor sua opinião, por quê? Sei lá, tem hora que é melhor ficar calado, gente, e não falar nada, sabe? Então, assim, mantenha essa certa distância, né? E a solução virá. E às vezes você vai ver a solução desse problema, dessa situação, de um outro prisma, de um outro viés, porque você está ali se desapegando, não está no meio da briga, da discussão, tá? E a gente tem visto, né, as pessoas bem com baixa tolerância. Então, acho que esse é um exercício muito bom, principalmente da sexta-feira, do sextoe, né? Tem, então, essa abertura para uma infinidade de escolhas e experimente toda a magia, mistério e aventura da vida. A gente não precisa ser rígido, gente, tá? Flexibilidade é a palavra da vez. Flexibilidade, abertura para o novo. Flexibilidade, abertura para o novo. Para isso, se desapegue. Até porque também... materiais, como também de ideias, né? Até porque também é exatamente isso. Eu acho que quando volta lá na intenção e no desejo, eu acho que tem tudo a ver já você fazer o desapego junto com o desejo. Porque às vezes a gente quer uma coisa, você vai lá, coloca aquilo que você quer, né, entrega aquilo para o universo, para Deus, para o que você acreditar, né, para as forças da natureza, não interessa, o que você acreditar, entrega. E para de ficar pensando no resultado. Para de ficar... É igual assim, porque senão tem gente que planta uma semente, aí toda hora vai lá e fica assim, já nasceu? Ah, não nasceu ainda não? Ih, tá demorando, hein? Parece então, gente, do Shrek, né? Já chegou. Não é verdade? Então, assim, tem que dar uma esperada, gente. E você foi lá, plantou a semente na terra, bonitinho, regou. Entre o plantar e o colher, tem um tempo. E é preciso também desse tempo, da colheita, né? Então, a gente também precisa buscar isso, essa entrega de tudo bem, eu fiz a minha parte. O Dharma tem isso também. O Dharma, quando você fala de ter essa ação correta, você fez o certo, não precisa ficar olhando o final, ficar esperando qual é o resultado. Fiz o certo, o que eu vou receber por isso aí? Não recebi nada, não veio nada. Estou tão chateado porque não tive nenhuma premiação por isso. Bom, olha só. Você não precisa ter premiações pelas as suas ações corretas. Você não precisa ter premiações, porque a premiação, todo dia você recebe. Todo dia você recebe premiação, só que você não se dá conta dessa premiação. Você está vivo, você está respirando, você tem comida na sua mesa, tem uma cama para você dormir, você tem pessoas que te amam, você ama pessoas, né? Você tem oportunidade de sentir o sol, sentir a brisa, de olhar um passarinho voando. Gente, quantas coisas maravilhosas a gente tem, mas as pessoas elas querem um resultado, e às vezes um resultado como se o universo, a criação, tivesse que pagar para você por uma ação que você teve correta. Então, faz a sua ação, que você sabe que você é correta, se desapega dela, se desapega dos resultados da sua ação. E quanto mais desapego você tiver, desprendimento de ser desses resultados, mais você vai se surpreender. Porque os resultados, eles não são seus. Se você entende, a partir do despertar da consciência, todo esse processo de estou aqui para servir mais e melhor, eu estou aqui para aprender, e quanto mais eu aprendo, mais eu entrego, você vai observar a qualidade da sua entrega. Você não vai ficar preocupado com o que você vai receber. E aí tudo muda na sua vida, tudo muda. Começa nessa prática desse exercício que a Bianca preparou com tanto carinho, que tenho certeza que o resultado é fantástico, né? O resultado realmente é fantástico. Eu estou aqui, gente, colocando para vocês o resuminho, porque tem gente que perdeu aí. Então, depois a gente volta. A pessoa botou, Beatriz, coloca essa sugestão semanal no grupo, por favorzinho. Sim, Vicenta, coloca aqui, já vou até botar o dela aqui. Por favorzinho, eu recebo. A Mariane também falou que não viu a lei de segunda e de terça. Então, domingo é a lei da potencialidade pura, segunda da doação, terceira do karma. Eu vou continuar colocando aí, mas você pode compartilhar a tela, porque de quarta a domingo já está aí. Peraí, deixa eu botar aqui na tela. Aí, pronto.
Isso, então quarta-feira, lei do mínimo esforço, se Beatriz puder ir digitando. Quinta, lei da intenção e do desejo. Sexta, lei do desapego. E aí, sábado, a lei do propósito de vida. Mas, gente, o sábado, sabadô, né? A lei do propósito de vida, gente, não pode ser beber, cair e levantar. Que se for beber, cair e levantar, vai ficar um pouco difícil, né? Pode ser um dia ou outro beber, cair e levantar, mas sempre não vai dar bom para o propósito de vida, não, tá? Então, o que é o propósito de vida mesmo? Nutrir com amor a divindade que habita você, você se cuidar, ter consciência da temporalidade que a gente tem em um passado, presente e futuro, mas hoje estamos no aqui e agora. Que você é um ser infinito, um ser eterno, apesar, né, de existir a morte e tal, mas somos seres eternos. Fazer sua lista dos seus talentos únicos, o que você adora fazer, como você pode servir. Se você ficar no beber, cair e levantar, o que vai acontecer? Você não vai servir a ninguém. Provavelmente você vai dar trabalho para os outros, né? De ter que curar seu porre, dar um cafezinho, dar um banho gelado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela quer ser próspera, quer seguir as leis, mas ela está lá no beber, cair e levantar, né? Então, aí a gente tem que... Aqui é uma música, tá, gente? Eu estou aqui brincando, é uma música. Então, assim, nada contra a bebida, a cerveja e tal, mas dependendo do que você faz, da frequência que você faz isso vai te atrapalhar muito no seu trabalho, nos seus desejos, né? No desapegar, no seu propósito de vida. Então, começa a observar se isso faz mais bem ou mais mal para você e o quão isso pode te atrapalhar. Né? Não só isso, tá? Estou dando exemplo disso, mas também de outras coisas, né? Então, é importante você pensar nisso. Por exemplo, eu gosto muito de balada, eu gosto muito de dançar. Mas hoje, por exemplo, antigamente eu virava noite, 2, 3 noites feliz, facinho, tranquilo, ainda ia trabalhar no dia seguinte. Hoje, eu já não consigo fazer isso. Eu até viro uma noite, vou até 3, 4 horas da manhã. Quando dá 4 horas, eu já tô assim, gente, quero deitar, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que acordar cedo no dia seguinte. Então, não é uma coisa que sempre eu vou poder fazer isso. É uma coisa que eu faço assim. Hoje eu tenho uma balada aqui também. Vezes, né? Eu também faço balada. Também vou para balada, faço balada. Eu afasto o sofá, boto uma música bem legal no YouTube, danço, pulo, me divirto dentro da minha casa. Porque a gente pode fazer isso também, na é verdade? Isso. A gente pode. É só você ter o cuidado e o carinho. Aí que eu falo de você conhecer suas possibilidades e limites, né? Para você... Deixa eu botar aqui a gente uma do ladinho da outra. Conhecer suas possibilidades e limites para você poder se cuidar, se amar e fazer com que o seu carrinho ande para frente e não fique ali empacado num lugar só, tá? Então, assim, para você conhecer suas possibilidades e limites, por exemplo, eu gosto de beber, mas eu já sei que se eu beber junto com churrasco, com cerveja e linguiça, eu vou passar mal. Então, eu não faço mais isso. Então, assim, a gente vai vendo as escolhas daquilo. Tem alguns alimentos que eu não como, queijo, salsicha, porque eu sei que vão me fazer mal. Então, a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai conhecendo o que faz mal, o que faz bem, as várias possibilidades. Ficar horas e horas sem dormir. Já fiz, hoje eu também não faço mais. Por quê? Porque eu sei, a não ser que eu realmente precise. Porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. E aí, no outro dia, eu não vou conseguir produzir tanto quanto eu produziria. Então, para isso, conheça você mesmo, conheça suas possibilidades e limites. Eu acho que essa é a grande questão. A gente colocou aí o cardápio, né? Teria mais uma que é só como a gente pode visualizar. Você quer mostrar, Beatriz? Que seria o nosso bônus. Vamos para o bônus aí. Peraí, deixa eu só pegar aqui ele. Vamos lá para o bônus. Fala. Então, gente, o bônus é esse daí, ó. A gente tá... isso. A gente vai visualizar, afirmar e soltar. Então, visualizar, fechar os olhos, imaginar tudo com o máximo possível de detalhes. Então, imagina aí, fecha os olhos, imagina o que você deseja, qual é o seu sonho, imagina esse sonho já sendo realizado, imagina que você tá lá feliz, bota bastante cor nisso, imagina todas as infinitas possibilidades, muito, muito, muito melhor do que você podia imaginar.
e use todos os seus 5 sentidos. Qual é a música que está tocando? Qual barulho está fazendo? Quem está com você? Quem está te abraçando? Tudo. Tem comida? Qual o cheiro? Você vai imaginar, vai visualizar, tá? Visualizando, você vai colocar algumas palavras junto com o que você quer. E o que você quer pode ser saúde, pode ser na área de família, quer ter um filho, quer casar, quer ter saúde, quer melhorar a parte financeira, quer arrumar um trabalho novo, quer comprar uma casa, quer comprar um carro. O que você quiser, quer ir para a praia, qualquer coisa. O que você quiser, desde o mais simples ao mais complexo, tá? É possível. Então, você vai visualizar e vai usar palavras como: eu determino que isso aconteça. Eu posso fazer isso assim e assim. Eu escolho, eu ordeno. Ao invés de eu quero, eu preciso, tá? Então, você vai falar: eu determino, eu posso, eu escolho, eu ordeno. E você vai falar com emoção. Você quer isso, não é? Eu queria isso, assim, assim. Não, gente. É você que está mandando em você, sabe? Esse exercício é para você dominar sua mente. E não deixar sua mente te dominar, tá? Quando você fala eu quero, eu preciso, a ideia que você cria é que você não tem isso. E que talvez possa ser difícil de você conseguir. Então, fale com determinação. Eu determino, eu posso, eu escolho, eu ordeno que tal coisa assim, assim, assim esteja presente na minha vida aqui agora. Imaginou, fechou os olhos, você está afirmando, e aí você vai soltar. Tenha certeza que seu pedido será atendido e não fique pensando nele, tá? Solte com alegria e vai fazer outras coisas. Obrigada, gratidão, 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 universo. Vai lavar a louça, vai pegar sol, vai cuidar dos bichinhos, sei lá. Vai fazer o que você precisa fazer, tá? Então, esse exercício é um exercício que você pode fazer diariamente junto com o cardápio. Então, segunda-feira, terça, quarta, você vai fazer vai praticar a lei e, junto com isso, vai visualizar o que você quer para todas as áreas da sua vida, tá? Não precisa ser só para bens materiais. Lembrem, eu quero mais tempo com a minha família. Quero dançar. E vamos fazer isso se possível, ok? Beatriz? Maravilhoso. Eu só estou digitando aqui para eles, né? Como é que é? Então, aqui é visualizar, afirmar e soltar. Só para eu botar aqui no chat para vocês se lembrarem, porque isso é importante. Quero palavras aí, Bianca, para a gente ir encerrando a live. Gratidão, gente. Semana que vem a gente volta, toda segunda às 16 horas. Gratidão a Beatriz por ser minha irmã, companheira de jornada. Gratidão ao ISEC. Gratidão, que é a instituição que proporciona tudo isso para a gente, tá, gente? É uma instituição maravilhosa, que tem vários cursos aí tops. Depois entra lá no site deles, tem uns podcasts também maravilhosos. Gratidão a vocês que estão aí com a gente sempre, que estão abertos e procurando coisas novas e crescer, sabe? Então, experimenta, se abre para o novo, cria, e 1000 possibilidades estão aí agora, nesse momento, abertas para vocês, disponíveis para vocês, né? O universo é uma grande mãe. Cabe todo mundo, tem energia para todo mundo. O sol, ele brilha para todos, gente, para todos, todos os dias. Só que tem gente que não vê, né? Vê o mundo meio cinza. Que o sol brilhe infinitamente para você. Convidar todos também para ir lá no meu canal, Bianca Câmpora, também tem muita novidade. Lá eu falo sobre educação, dicas de atenção, concentração, neurociência e também outras coisas. E as lives aqui também estão lá, é uma parceria com a Casa dos 7 Saberes. Gratidão, até segunda-feira que vem. Muito obrigada, gratidão. Lembrando que toda quarta-feira, às 19h30, eu dou aula de meditação gratuita e é transmitido pelo grupo do Facebook, que o nome do grupo é Meditação Casa de 7 Saberes, é só pedir para participar, quem quiser, e também ao vivo pela Casa de 7 Saberes no Instagram. É gratuito e a gente tem um podcast chamado Meditação Online e que está disponível em todos os canais, Deezer, Spotify, e tem um monte de canal legal aí que você pode também ouvir as nossas meditações gratuitas para que você possa manter e continuar cada vez mais nesse processo de autolapidação. Gratidão, até semana que vem, segunda-feira, às 16 horas, em mais uma live Despertando com as Bias. Beijinhos, até lá, obrigada!